Olá, meu nome é Tamires Franciele, sou aluna do curso de Pedagogia no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, na cidade de Itu, interior de São Paulo. Eu e minhas colegas Michele de Freitas, Stephanie Fonseca, Rafaela Maria e Andressa Alves estamos fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre a educação financeira no ensino da EJA, Educação de Jovens e Adultos. A EJA é uma modalidade de ensino destinada para jovens, adultos, idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Ela é mais conhecida como o supletivo. Ela permite que o aluno retome seus estudos e os conclua em menos tempo, qualificando-se para melhores oportunidades no mercado de trabalho. Essa modalidade de ensino traz o dia a dia do aluno para a sala de aula. E como a maioria dos alunos da EJA são trabalhadores, são pessoas que deixaram seus estudos de lado para ingressar no mercado de trabalho, a educação financeira vai ajudar muito para que eles possam administrar melhor o seu dinheiro. Bom, como eu falei um pouco sobre o que é a EJA, eu chamo a Michele de Freitas para falar um pouco mais sobre educação financeira. Olá, eu sou a professora Michele e hoje vim aqui para nós aprendermos um pouco sobre a educação financeira. Nesta aula, iremos falar sobre as definições da educação financeira, como é importante saber e ter o conhecimento na forma de administrar a vida financeira. Os objetivos desta aula é organizar as despesas, fazer orçamentos familiar, analisar orçamentos familiar, analisar tabelas de orçamento e utilizar a matemática financeira. Os conteúdos que vamos estudar será a porcentagem, a análise e construção de tabelas, juros simples e compostos. Então vamos para a aula? Educação financeira. Como o próprio nome já introduz, é administrar, é educar o seu dinheiro. Pensa em um improviso. Aconteceu o inesperado. E onde você vai buscar um dinheiro reserva? É basicamente isso. Eu listei aqui 4 tópicos que nos ajudam a conhecer um pouco mais na teoria e, por fim, colocar a prática. Um deles são registro, que tem como a coleta de todos os seus gastos. É bom estar numa planilha, num papel, anotar todos os seus gastos. E aí vem a comparação de quanto você ganha e o que você precisa gastar. Depois temos a consolidação, que seria o agrupamento e a padronização de todos os seus dados financeiros. Depois temos a análise, que seria identificar a evolução dos seus ganhos e as suas despesas. É nessa parte que entra o momento de você decidir o que cortar e o que você precisa melhorar, o como ganhar mais. E depois temos a previsão, que é o que encaixa perfeitamente nos nossos dias atuais. Nós temos sonhos, projetos a serem estabelecidos, a serem concretizados, almejamos algo. E muitas das vezes precisamos de um dinheiro, de uma reserva a mais. É aí que nós precisamos manter foco. É você guardar, redimir esse dinheiro que você ganha, muitas das vezes por gastar desnecessariamente. É óbvio que às vezes acontece imprevisto que precisamos do dinheiro, mas o momento de você se precaver, de você ter algo em mente que você precisa ir em busca daquilo, vai te ajudar a economizar mais, vai te ajudar a guardar um pouquinho, nem que seja na poupança, mas que todo mês você verá a diferença constantemente. Então foquemos nessa educação financeira, que é educar o seu dinheiro, é mostrar para o dinheiro que quem manda é você. E é isso, espero que tenham gostado e vamos lá para a prática. Eduque o seu dinheiro. No nosso plano de aula, nós vamos falar sobre o orçamento familiar.
Nessa atividade, ampliaremos a questão do orçamento familiar. Vamos agora comparar dois orçamentos e ampliar a análise dos itens a serem registrados. Ou seja, vão ser duas tabelas. A primeira tabela, vamos falar sobre a renda familiar, tudo que entra de dinheiro na casa. Na segunda tabela, nós iremos falar sobre gastos, ou seja, todo o dinheiro que sai da casa. Como que vai funcionar a atividade? Na sala de aula, nós vamos dividir em grupo os alunos. Todos vão trabalhar com os mesmos dados da tabela, para não haver confusão e depois vai ter uma discussão no final da aula. Então, para não ter essa confusão, todos vão trabalhar com os mesmos dados. Na tabela, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, o espaço em verde vai ser o total dos gastos. Então, concluindo a tabela, nós vamos começar a realizar algumas perguntas para incentivar a sala a observar mais a questão dos gastos. Como que vamos levantar essa discussão? Começando com perguntas. Como, por exemplo, ganham mais do que gastam ou gastam mais do que ganham? Em quais áreas é mais difícil o controle dos gastos? E para finalizar essa parte do nosso plano de aula, eu vou deixar aqui algumas perguntas para a sala responder, para ficar como lição de casa, para eles perceberem, ter melhor visão sobre o orçamento familiar. Beijos e até a próxima! Olá! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem e como nós a utilizamos diariamente. Você se lembra o que é uma fração, o que é a porcentagem? É uma razão entre dois números com denominador 100, ou seja, uma fração centesimal. Por isso é utilizado o termo porcento. Conseguiu relembrar? Agora, nós vamos ver alguns exemplos de como a porcentagem está presente no nosso cotidiano, seja num desconto numa loja, no aumento do preço da gasolina, nos juros da fatura do nosso cartão. São vários os exemplos. E agora eu vou demonstrar um exemplo de como chegar ao valor, a um resultado de uma porcentagem, né? Suponhamos que eu queira saber o valor de algo. No caso aqui, eu quero saber quanto que eu vou pagar de juros se eu atrasar um dos meus boletos. E a gente vai resolver esse exercício para poder chegar a esse resultado de maneira simples. Vamos lá. Eu tenho um boleto para pagar no valor de R$400. Cada dia que eu atraso o pagamento gera para mim uma multa de 8% ao dia em cima desses R$400. Então, como que eu faço para descobrir quanto eu vou pagar de juros? 8% equivale a 8 centésimos. Então, basta eu pegar esses 8 centésimos e multiplicar por 400. E agora eu vou multiplicar o numerador de cima, no caso o meu 8, por 400, que é igual a 3.200. Como o 400 está sozinho, é como se ele tivesse o número 1 embaixo dele. Então, aqui, 100 vezes 1 é igual a 100. 3.200 centésimos. E como a fração, como toda fração é uma divisão, agora eu vou dividir 3.200 por 100, que é igual a 32.
quisesse simplificar ainda mais a forma de chegar a esse resultado, é da seguinte maneira. Eu tenho 2 números 0 aqui no meu denominador e tenho 2 números zeros aqui no meu numerador. É só eu riscar esse número 0 e eu chego aqui ao meu resultado. Espero que tenham gostado da nossa aula, que tenham entendido o conteúdo que foi passado e até a próxima. Bom, acredito que vocês aprenderam bastante. Então agora eu vou falar para vocês sobre os recursos que foram utilizados na aula. Nós utilizamos atividades de orçamento e planejamento pessoal. Assistimos vídeos de orçamento familiar que nos ajuda e nos ensina como controlar os gastos. Aprendemos também sobre finanças comportamentais e vimos tabelas. Espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula e como a educação financeira é importante na nossa vida. Agora, para terminar a nossa aula, eu vou deixar para vocês uma pequena avaliação, tá bom? Que eu quero que vocês façam e depois me enviem por e-mail.